Hoje eu escolhi um cenário um pouco diferente. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui no meu jardim, na minha casa, onde diariamente eu acabo sempre me recolhendo para um lugar mais calmo, mais tranquilo, para refletir sobre situações, sobre a minha vida, fazer as minhas reflexões íntimas sobre tudo que eu já vivi e criar ainda mais consciência sobre o meu presente, vivendo o meu presente e não ansiando tanto pelo meu futuro. O papo de hoje é sobre consciência cósmica. É exatamente isso que, quando eu tô nesse lugar, começa a me despertar. Uma consciência diferente da minha do dia a dia, do meu cotidiano, de trabalho, de estudos. É uma consciência um pouco mais introspectiva, que faz eu enxergar a minha verdadeira essência. E eu vejo que quando nós iniciamos uma conexão com o cosmos e nós iniciamos esse processo criando consciência e criando consciência sobre a nossa existência, as coisas começam a ficar bastante doces. A gente percebe uma certa leveza nas situações, percebe uma certa leveza no direcionar a nossa visão, e o foco da nossa energia acaba mudando por conta dessa alteração de percepção com base no que nós estamos mudando, direcionando a nossa consciência, a nossa energia para outro ponto. Mas ao mesmo tempo que a gente muda a nossa consciência e a gente começa a ver as coisas de uma forma um pouco mais positiva, criando exatamente uma nova percepção em relação às situações externas, a gente também ainda tem lá no fundo memórias bastante intrínsecas, e essas memórias, elas precisam ser curadas. Do contrário, na primeira situação que envolve um pouco mais de atenção ao desafio que a gente está vivendo, essa memória vai vir lá de trás e vai acabar prejudicando, podendo colocar tudo a perder. E essas situações que acontecem, elas nos tiram do eixo. Muitas vezes elas testam os nossos ensinamentos, testam os nossos aprendizados, tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente leu, tudo aquilo que a gente aprendeu, seja com um vídeo no YouTube, seja com uma mentalização, seja com uma meditação guiada, mas que de fato fez a gente criar algum tipo de consciência. Essas situações um pouco mais desafiadoras, elas vão nos testando. Assim como quando a gente faz uma prova. Quando a gente faz a prova, normalmente é com base no que nós estudamos. Então, se eu fiz uma cadeira, no meu caso, Direito das Obrigações ou uma cadeira de ética, eu estudei todo aquele semestre, ou o início dele, e eu vou ter que fazer uma prova para colocar à prova os meus conhecimentos, o que eu aprendi, o que eu consegui trazer para dentro da minha cabeça para ver se de fato eu consegui entender, compreender a disciplina ao ponto de fazer uma prova e testar os meus conhecimentos. Assim funcionam as situações na nossa vida, aqui nessa existência. A gente aprende, cria consciência sobre algo e depois a gente vai ter que fazer uma prova. A prova é a situação caótica, é a situação desafiadora, que vai puxar lá de trás uma coisa que a gente viveu, que não foi bem curada, ela vai se repetir e vai nos dar a chance de novo de passar por aquilo ali e ver se de fato nós conseguimos curá-la. Essas situações, elas se manifestam justamente com esse intuito, para serem absolutamente e integralmente curadas. E é através da experiência, é através da vivência que ela vai se promover a cura. E é aí que nós precisamos estar atentos, que nós precisamos entender que esse desafio vai ser necessário. E as coisas, elas vão acontecendo na medida que nós vamos nos tornando capazes de exercer aquela autonomia. Então, a gente muitas vezes nós ansiamos pelo futuro achando que alguma coisa vai acontecer e a gente não vai ter condições, né, de enfrentar aquela situação, de enfrentar algo que nós temos muito medo. Mas de fato isso só vai acontecer quando a gente conseguir ter uma postura que de fato vai nos promover essa ingerência, essa autonomia da gente passar por aquela situação e ter uma certa base, né, de aprendizado, de ensinamento para a gente passar por aquilo de uma forma mais efetiva. E conforme a gente vai vivenciando cada experiência, cada circunstância, a gente vai auto-incentivando
a nossa conscientização das nossas potencialidades. Ou seja, nós vamos nos modificando, alterando a nossa percepção, modificando os nossos sistemas internos, os nossos padrões, os nossos parâmetros que nós temos já há bastante tempo, eles vão se adequando àquela reformulação e a gente vai conseguindo perceber a vida por um outro prisma, de um outro aspecto. E isso acontece, de fato, quando a gente desperta do sono da inconsciência para expansão. A gente consegue expandir a nossa mente ao ponto de nós enxergarmos esses desafios como ensinamento, um aprendizado, algo que nesse momento pode ser um pouco difícil, pode ser um pouco desafiador, mas um pouco lá na frente as coisas vão fazer um pouco mais de sentido. Então, a partir disso se monta a experiência, porque não tem como a gente criar consciência de algo se nós não passamos por aquela situação, se nós não exercemos a nossa autonomia, né, de viver aquilo ali com as ferramentas que nós temos. E o ser consciente, ele é uma criatura renovada pela experiência interior. Então, quando a gente entende, quando nós percebemos que aquilo ali realmente trouxe um significado, trouxe um aprendizado, a gente entende que foi necessário, que aquela situação veio de uma forma benéfica. Muitas vezes, pela visão materialista, a gente não enxerga que realmente ela foi benéfica. A gente acaba enxergando ela um pouco distorcida. E por fim, nós percebemos que o eixo de sustentação da nossa essência, da nossa alma, do nosso espírito, ele está aqui dentro, ele não está fora, ele não está no externo, ele não está no outro, ele não está nas situações que acontecem, ele está na forma que a gente enxerga, na forma que a gente consegue vislumbrar os acontecimentos. E ele acaba criando uma convicção e estabilidade sublime do eu superior. Então, essa é a mensagem de hoje. Acredito que o vídeo ficou um pouco mais singelo, mas acho que eu, após refletir muito, porque eu tenho isso de parar, de ficar num lugar aqui na minha casa e sentar, colocar uma música de relaxamento e refletir antes de cada vídeo que eu vou fazer, de cada mensagem, porque eu acredito muito nessas conexões, as conexões com o meu eu superior, as conexões com o plano superior da espiritualidade. E é preciso que a gente mature muito antes de falar alguma coisa, antes de escrever alguma coisa. Tanto que cada mensagem que eu faço, cada texto que eu escrevo nos posts do Instagram, são canalizados de alguma forma. Então eles vêm no momento que eu paro, estabilizo a minha mente, a calma, a paciência, a tranquilidade, e eu consigo me conectar com uma força superior que me dita aquilo ali e eu acabo escrevendo. Então, por fim, eu finalizo esse vídeo dizendo que a gente precisa de atenção em tudo que a gente está vivendo, em cada ponto que a gente está vivendo. E eu não estou falando de tensão, de ficar tenso percebendo tudo, mas atento mesmo, de uma forma um pouco mais genuína, atento a tudo que a gente está fazendo, porque quanto mais consciente nós estamos, melhores serão os resultados. Porque quando a gente faz alguma coisa de forma jogada, né, quando a gente toma uma decisão meio sem pensar, lá na frente isso acaba atrapalhando ou gerando um certo incômodo, um desafio que talvez hoje seja o desafio gerado por algo que você passou lá atrás. Então é isso, espero que esse vídeo chegue até você de uma forma benéfica e que te traga ainda mais consciência sobre o que você está vivendo. A gente se vê no próximo vídeo. Namastê!